Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um estudo sobre a primeira carta aos Coríntios, desta série de vídeos que estamos então a estudar passo a passo Coríntios de uma forma prática. Então vamos ler o texto de hoje que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 5. Diz assim: quem é Apolo, quem é Paulo, servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Agora só até aqui. Então o apóstolo Paulo, ele vem do seguimento de ideia, onde o apóstolo Paulo está a falar aos coríntios que eles estão a ser imaturos por haver divisões entre eles e por estarem nesta luta e nestas dissensões de quem eles querem seguir a Paulo, seguir a Apolo. E o apóstolo Paulo vem na continuação de uma ideia em que eles são homens espirituais e estão a agir como homens naturais, porque estas dissensões, estas divisões revelam imaturidade espiritual, revelam que estão a buscar mais a sabedoria humana do que a sabedoria divina, e isso revelava imaturidade. Então o apóstolo Paulo agora diz, porque afinal, quem é Apolo? Afinal, quem sou eu? E ele começa a dizer que o único soberano e o único que tem todo o poder no reino de Deus é Deus. Todos os outros são servos. Esta expressão aqui, servos, se encontra exatamente na mesma frase onde está servo e senhor, e se vocês repararem, esta expressão servos, que o apóstolo Paulo usa, poderia muito bem ser traduzida por escravos. Mas a intenção aqui, visto que na mesma frase está servos e senhor, o apóstolo Paulo, ele está a dar a entender a ideia de como aquele que serve a uma mesa, por exemplo, ao seu senhor. E ele está a indicar isto aos coríntios, ele está a dizer, nós apenas somos aqueles que servimos o alimento. Mas o alimento não é nosso, não fomos nós que o fizemos. Nós apenas estamos a distribuir aquilo que também recebemos do Senhor. Então, o Senhor é que é o dono, Ele é que é o Senhor de tudo. O apóstolo Paulo começa então a comparar a igreja a uma lavoura, onde um planta, outro rega, cada um faz a sua parte para que aquele jardim, para que aquela lavoura, ela possa produzir, porque cada um tem que fazer o que lhe compete, mas o único que dá o crescimento é o Senhor. E duas vezes o apóstolo Paulo repete: o único que dá o crescimento é o Senhor. Nós apenas fazemos o que nos compete, diz Paulo. Eu plantei, o Apolo veio e regou com a palavra de Deus. Ele ensinou-vos mais um pouco. Ele deu-vos um pouco, ele edificou mais um pouco. Mas na verdade, o único que dá o crescimento é Deus. É Deus, porquê? Porque é o Espírito Santo no vosso coração que vai fazer produzir aquilo que eu vos ensinei, Apolo ensinou. Ele também compara a igreja de Corinto a um edifício, ou seja, o reino de Deus. Pode ser comparado a uma lavoura, mas também pode ser comparado a um edifício onde ele está a ser erguido e uns vêm e fazem as paredes, outros constroem o interior, né? Um edifício que precisa de que várias pessoas venham ajudar nessa construção. E o apóstolo Paulo, ele está a comparar a igreja de Corinto e também, no geral, o reino de Deus. Ele precisa de várias pessoas que trabalhem em várias áreas para edificar este edifício. Mas este edifício, o apóstolo Paulo, ele está a dizer que o edifício é a igreja. Continuamos a ler então, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, ainda nesta ideia de fundamento, o apóstolo Paulo está agora a dizer, olha, vocês são como que um edifício.
E eu vim, edifiquei o edifício, outro veio construir mais um pouco, estava a falar de Apolo, a falar de, com certeza, daqueles que também falavam que eram de Pedro, né? Porque com certeza Pedro também tinha ensinado alguma coisa àquela igreja, então eles poderiam estar a ser ensinados e a ser ajudados por várias pessoas, mas o apóstolo Paulo está a dizer, mas o que mais importa, e cada um de nós tem que ter a responsabilidade de ver onde está a edificar. O apóstolo Paulo está a dizer, vocês são o edifício de Deus. Vocês são a lavoura e vocês são o edifício de Deus. Mas não estão firmados em qualquer fundamento. Não é um edifício que foi erguido sobre qualquer fundamento. Não. Para que seja lavoura e edifício de Deus, só pode haver um fundamento. É Jesus Cristo. Então é responsabilidade nossa, diz Paulo. É a responsabilidade de quem ensina. É a responsabilidade de quem está a edificar este fundamento, que tenha a consciência e a certeza que está a edificar no verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo. O fundamento único e verdadeiro que realmente mantém de pé o reino de Deus é Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está agora a dar uma responsabilidade a todos os servos, a todos os colaboradores, a todos os cooperadores deste reino, né, do reino de Deus, que nós temos que edificar, sim, edificar a obra de Deus, edificar este edifício, fazer, sim, sermos servos neste reino, né? Tudo isto o apóstolo Paulo está a dizer, mas nunca esquecendo onde está o fundamento do reino. Tem que ser firmado em Jesus Cristo. E isto eu quero dar um parênteses aqui. Quero dizer que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós preparamos ou pensamos fazer para Deus, seja como missionários, como pastores, como pregadores, como colaboradores de uma igreja, seja apenas tu que frequentas uma igreja e tens a tua atividade, né? Não sei, professor de escola dominical, portaria. Sentido de dar. Nós apenas fazemos o que nos compete, diz Paulo. Nós apenas, eu plantei, o Apolo veio e regou com a palavra de Deus. Ele ensinou-vos mais um pouco, ele deu-vos um pouco, ele edificou mais um pouco, mas na verdade, o único que dá o crescimento é Deus. É Deus, porquê? Porque é o Espírito Santo no vosso coração que vai fazer produzir aquilo que eu vos ensinei, Apolo ensinou. Ele também compara a igreja de Corinto a um edifício, ou seja, o reino de Deus. Pode ser comparado a uma lavoura, mas também pode ser comparado a um edifício onde ele está a ser erguido e uns vêm e fazem as paredes, outros constroem o interior, né? Um edifício que precisa de que várias pessoas venham ajudar nessa construção. E o apóstolo Paulo, ele está a comparar a igreja de Corinto e também, no geral, o reino de Deus. Ele precisa de várias pessoas que trabalhem em várias áreas para edificar este edifício. Mas este edifício, o apóstolo Paulo, ele está a dizer que o edifício é a igreja. Continuamos a ler então, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, ainda nesta ideia de fundamento, o apóstolo Paulo está agora a dizer, olha, vocês são como que um edifício. E eu vim, edifiquei o edifício, outro veio construir mais um pouco, estava a falar de Apolo, a falar de, com certeza, daqueles que também falavam que eram de Pedro, né? Porque com certeza Pedro também tinha ensinado alguma coisa àquela igreja, então eles poderiam estar a ser ensinados e a ser ajudados por várias pessoas, mas o apóstolo Paulo está a dizer, mas o que mais importa, e cada um de nós tem que ter a responsabilidade de ver onde está a edificar. O apóstolo Paulo está a dizer, vocês são o edifício de Deus. Vocês são a lavoura e vocês são o edifício de Deus. Mas não estão firmados em qualquer fundamento. Não é um edifício que foi erguido sobre qualquer fundamento. Não. Para que seja lavoura e edifício de Deus, só pode haver um fundamento. É Jesus Cristo.
Então é responsabilidade nossa, diz Paulo. É responsabilidade de quem ensina. É responsabilidade de quem está a edificar este fundamento, que tenha a consciência e a certeza que está a edificar no verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo. O fundamento único e verdadeiro que realmente mantém de pé o reino de Deus é Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está agora a dar uma responsabilidade a todos os servos, a todos os colaboradores, a todos os cooperadores deste reino, né, do reino de Deus, que nós temos que edificar, sim, edificar a obra de Deus, edificar este edifício, fazer, sim, sermos servos neste reino, né? Tudo isto o apóstolo Paulo está a dizer, mas nunca esquecendo onde está o fundamento do reino. Tem que ser firmado em Jesus Cristo. Então é muito importante que quem está a edificar, quem pertence a este reino, tenha esta consciência que é servo, mas também a consciência de que está a edificar sobre o verdadeiro fundamento, que é Jesus Cristo. E não edificar sobre ideias, sobre teorias, edificar sobre opiniões próprias, edificar sobre aquilo que acha que é o melhor. Não. A única forma de edificar o verdadeiro edifício do Senhor, a única forma de edificar o reino de Deus é não deixar este fundamento. Nós temos que estar certos que estamos a edificar sobre a verdade que é Jesus Cristo. O centro de todo o reino, o centro de toda a pregação e o centro de toda a carta, tudo aquilo que já lemos da primeira carta aos Coríntios, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, tudo o que falamos, tudo isso, o apóstolo Paulo está a dizer, tem que estar firmado em Jesus Cristo. Tem que estar de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou, com aquilo que Jesus Cristo veio trazer a nós, que é a salvação. Então o apóstolo Paulo continua, versículo 12 diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e seja qual for a obra, cada um o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, agora nestes versículos, o apóstolo Paulo diz, porque cuidado. Às vezes nós podemos vocês têm que ter cuidado. O apóstolo Paulo está a dizer que aquele que está a edificar não pode estar a edificar sobre qualquer fundamento, tem que estar sobre Jesus Cristo, que é o verdadeiro fundamento, mas também tem que ter cuidado, porque perdendo o fundamento pode estar a edificar uma grande obra, mas de alguma coisa que não vai resistir. Então ele usa aqui ele até dá ele usa aqui a prata, o ouro, a madeira, pedras preciosas, feno, palha, vários materiais. Alguns resistentes ao fogo, outros não. E o apóstolo Paulo, ele está aqui a falar de que ele está a trazer a responsabilidade que todos um dia teremos que prestar contas do nosso trabalho. E nós temos que prestar contas diante daquele que reconhece como foi construído. Porque nós, visivelmente, pode parecer que tudo está bem construído. Nós olhamos, não, isto realmente está bem, está firmado em Jesus Cristo. Mas quem conhece e quem sabe verdadeiramente qual fundamento está sobre a obra, está naquela obra, é Deus que julgará as nossas obras. E o apóstolo Paulo está a dizer que ele está a trazer à memória dos Coríntios, e vocês agora vamos recuar à cidade lá, a Coríntio, né? Onde nós imaginamos o templo de Apolo, onde nós imaginamos aqueles grandes edifícios, e ali revestidos de mármore, revestidos com materiais resistentes. Também trazer à memória, quem sabe, o templo de Salomão, que tinha tanta riqueza, tanto ouro, tantas pedras preciosas. E trazer ali à memória, porque o apóstolo Paulo já comparou à lavoura,
já comparou um edifício, mas agora não é um edifício qualquer, ele está a comparar a um santuário. Então esse santuário, o povo de Deus, a igreja é como um santuário. E este santuário, ele, quando nós pensamos num santuário construído, o apóstolo Paulo está a pensar, está a trazer essa memória, ele tem que ser construído com materiais resistentes, materiais de grande esplendor, materiais que tragam, que façam jus de glória que é necessária haver naquele lugar. Que quem olhe diga uau! E o apóstolo Paulo está a trazer isso e está a dizer assim, olha, assim como vocês procuram os materiais mais resistentes para construir os vossos palácios e os vossos templos, não se esqueçam que vocês, a lavoura, este edifício, ou seja, a igreja, é um santuário de Deus. Então tem que ser construída, tem que ser edificada com coisas resistentes, que passando pelo fogo resistirão. Aqui talvez fale do tribunal de Cristo, onde um dia os salvos, as suas obras vão ser manifestas diante de Deus. E as suas obras vão ser como que testadas, se foram feitas sobre o verdadeiro fundamento ou foram feitas só para ver, só para a aparência, só para ter os aplausos do mundo. Tudo isso um dia vai ser visto. Hoje nós podemos não saber diferenciar e não cabe a nós diferenciar isso. Mas Deus, Ele conhece. E o apóstolo Paulo está a dizer, olha, cuidado com o que cada um está a edificar, porque um dia tudo se verá. E um dia todos prestaremos contas. E um dia Deus vai requerer de nós e vai nos perguntar sobre qual fundamento tu estavas a construir. E então, visto nesta ideia, o apóstolo Paulo está a dizer que o que faz diferença entre os materiais, o que faz diferença se vai resistir ou não, se realmente é para a glória de Deus, se realmente está no verdadeiro fundamento, é a sua persistência. Se resiste, mas não é se resiste diante do mundo. É se resiste, desculpem, diante de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor é como um fogo consumidor. Então o apóstolo Paulo, ele está a trazer uma responsabilidade àqueles que estão a edificar o templo, a edificar este santuário, que é o povo de Deus. Aqueles que edificam o povo de Deus sempre devem lembrar o povo que o único fundamento é Jesus Cristo. Não é quem edifica, não é quem trabalha. Nós apenas somos colaboradores, cooperadores uns dos outros. Mas o fundamento é Jesus. É Jesus. Jesus é o único que é o fundamento de tudo o que é feito. Então, o apóstolo Paulo está a dizer, porque um dia prestaremos contas e um dia nós teremos que ver diante de nós, mesmo salvos, mas poderemos ser salvos sem recompensa. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Todavia, como através do fogo, permanecerão salvos, mas sem recompensa. Porque, na verdade, tudo o que fizeram, porque muito grande que pareça, aos olhos de Deus, não estava no fundamento. Então o fogo queimou, desfez como palha, desfez como madeira, desfez como feno. Mas aquilo que nós fazemos, se estiver no fundamento, se nós fizermos glorificando o nome de Jesus, se a nossa intenção for sempre dar a glória a Jesus, sempre pregando o Evangelho, que é Jesus. Jesus morreu para nós nos arrependermos dos nossos pecados e termos acesso ao Pai. Se nós permanecermos nesse fundamento, nós estamos a construir, nós estamos a edificar com ouro, com prata, nós estamos a edificar com pedras preciosas. Então, o apóstolo Paulo diz, porque vocês quem? O povo de Deus, são santuário de Deus. São santuário de Deus, onde habita o Espírito Santo. Então tem que ser, olha, quando nós ministramos a outras pessoas, nós temos que ter esta consciência de que o povo é santuário de Deus, o Espírito de Deus está neles. Então nós temos que sempre ir de encontro àquilo que o Espírito Santo deseja. E o Espírito Santo anseia, deseja que o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Jesus seja sempre o centro de toda a pregação, seja sempre o centro de tudo o que fazemos.
Então o apóstolo Paulo está a dizer, porque se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus vai pedir contas de todos aqueles que estão a colaborar no reino de Deus, mas não estão a construir o santuário dando honra a Jesus. Porque Deus não se agrada disso. E diz que Deus os destruirá, porque o santuário de Deus sois vós e é sagrado. O apóstolo Paulo está a dizer, então, assim como santo era o templo de Salomão, né? Assim como toda a reverência deveria ser dada quando se entrava naquele santuário, assim também. Muito cuidado quem serve. Muito cuidado quem está a servir, a ministrar. Porque quem está diante de nós, quem está a receber, é santuário de Deus. Nós mesmos também somos santuário de Deus. Todos os servos de Deus, no reino de Deus, somos santuário de Deus. Então temos que ter muito cuidado como estamos a edificar e como estamos a ensinar e o que é que estamos a levar às pessoas, mais do que opiniões, mais do que ideias, mais do que nós mesmos. Nós temos que ter esta consciência, temos que trazer Jesus, porque Jesus é aquilo que o Espírito Santo anseia. É sobre Jesus que o Espírito Santo anseia ser edificado. É o Espírito Santo que está dentro de nós. O povo de Deus tem o Espírito de Deus. Então busca conhecimento de Jesus. Busca glorificar a Jesus. Busca lembrar que Jesus é o nosso Salvador. Ainda neste texto lemos: ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque quando está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é nosso. É vosso, desculpem. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, terminamos este capítulo desta forma, com um resumo do que tem sido, do que Paulo tem vindo a dizer ali mais ou menos a partir do capítulo 1, versículo 10, mais ou menos. Agora é como que um resumo. O apóstolo Paulo está a dizer, então, quem edifica, seja humilde e entenda que nunca sabe aquilo que precisaria saber. Então, quem serve, né? Quem serve, nós todos que somos servos de Deus, não tenha por orgulho achar que sabe mais do que os outros. Não façam isso, não façamos isso. O apóstolo Paulo está a dizer, ele está a dizer, olha, busquem a sabedoria divina e se tiverem que perder até aquilo pouco que sabem humanamente, se tiverem que abdicar dessa sabedoria para ter a sabedoria divina, façam assim. Porque o apóstolo Paulo até vai buscar textos do Velho Testamento, em Salmos e, se não me engano, em Jó. Ele vai buscar lá expressões que Deus, onde Deus está a dizer, olha, a sabedoria humana é loucura. Diz, olha, o Senhor, Ele conhece os pensamentos dos sábios, são pensamentos vãos. Então, Deus, Ele deseja que nós não fiquemos muito orgulhosos por aquilo que sabemos, por aquilo que achamos que sabemos, né? Porque quanto mais nós vimos isso, né? Quanto mais os coríntios buscavam a sabedoria humana, mais imaturos espiritualmente eles estavam a ficar. Então o apóstolo termina a dizer assim, está a resumir a dizer assim, a sabedoria deste mundo, ela não vos traz nada diante de Deus. Se tiverem que abdicar até do pouco que sabem, para poder humildemente aceitar a sabedoria de Deus, façam isso. Então o apóstolo Paulo termina, né, com este resumo a dizer que então ninguém se gloria em homens, ninguém se gloria no seu saber, ninguém se gloria na sua eloquência, ninguém se gloria em coisas, porque na verdade a nossa glória tem que estar naquele a quem nós pertencemos, que é Cristo, e Cristo pertence a Deus. Então o apóstolo Paulo está a dizer, no fim disto tudo, se eu puder dar-vos um resumo daquilo que eu disse, lembrem-se de quem vocês são.
Isto faz lembrar a saudação de Paulo no princípio da carta, né? Lembrem-se de quem vocês são. Vocês pertencem a Cristo e então é Ele que tem que dar a glória e a honra e vocês têm que entender de uma vez por todas de que aqui todos somos servos. Aqui todos somos da mesma espécie. Mas aquele que é soberano é Cristo. Ele é que é o nosso fundamento. Ele é que é o que dá o crescimento. Ele é que é o nosso dono. Então espero que tenham sido abençoados. Espero que a palavra de Deus faça efeito na vossa vida. Produza efeito na vossa vida. E continuem connosco, né? No próximo vídeo entraremos então no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Eu quero terminar com a oração, este vídeo, orando para que a palavra de Deus ela possa também criar raízes na nossa vida e dar fruto, muito fruto. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigada, porque tu és o fundamento. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra alimenta a nossa alma e produz fé em nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque tu és o Senhor e nós apenas somos teus servos e queremos dar a ti a honra e a glória. Obrigada pelo acesso que tu nos deste pelo teu Filho Jesus. Obrigada. Obrigada porque tu, Senhor, nos resgataste, porque tu, Senhor, nos conquistaste para ti de volta. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que tens feito na nossa vida. Somos teus. Abençoa todos aqueles, Senhor, que estão a estudar esta carta, todos aqueles que estão a ver estes vídeos. Abençoa as suas vidas. Enche-os, Senhor, com a tua presença, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém.